Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente o coração de vocês. Hoje eu trago uma narrativa sobre Camila, uma jovem de 22 anos que chegou à mansão Montenegro como empregada doméstica depois de perder a única família que tinha. O que ela não imaginava é que aquela casa guardava muito mais do que apenas um trabalho. Guardava o amor da vida dela. Vamos acompanhar a jornada de Camila, que se vê dividida entre os sentimentos que cresce por Rafael, o herdeiro da família, um homem que carrega o peso de grandes responsabilidades, mas que esconde um coração solitário. Entre olhares trocados pelos corredores, conversas sussurradas no jardim e uma noite que muda tudo quando ela sussurra: "Eu não deveria estar aqui." Descobrimos que o destino às vezes nos surpreende de formas inimagináveis. Mas o que acontece quando um segredo que ela guarda pode transformar completamente o futuro dos dois? E será que o amor verdadeiro consegue vencer as barreiras sociais e os medos que habitam nossos corações? Uma história de superação, aceitação familiar e descobertas que vão emocionar cada um de vocês. Quero agradecer de coração a todos que acompanham o canal Fio de Esperança, que deixam seu like, que compartilham essas histórias com pessoas queridas e que sempre voltam para viver mais uma emoção conosco. Vocês são a alma deste canal. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. E me digam nos comentários, vocês estão relaxando em casa depois de um dia de trabalho? Preparando um lanchinho gostoso? Descansando enquanto ouvem nossa história? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. E não esqueçam de deixar o like para ajudar o YouTube a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas que também precisam de esperança. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. A madrugada ainda estava escura quando Camila abriu os olhos no pequeno quarto dos fundos da mansão Montenegro. Aos 22 anos, ela já tinha o hábito de acordar antes mesmo do despertador tocar. Uma disciplina que aprendeu durante os 6 meses trabalhando naquela casa imponente. Ela se levantou devagar, passou as mãos pelo cabelo castanho e liso que sempre prendia em um coque simples e caminhou até a janela pequena que dava vista para os jardins extensos da propriedade. O silêncio da manhã sempre a tranquilizava. Era nesse momento que ela conseguia organizar os pensamentos e se preparar para mais um dia de trabalho que, para ela, representava muito mais do que apenas um emprego. Enquanto se vestia com o uniforme azul marinho, que assim que o senhora Carmen, avó do dono da casa, havia escolhido pessoalmente para ela, Camila não conseguia deixar de lembrar como havia chegado até ali. 6 meses antes, sua tia Rosa, a única família que tinha no mundo, havia falecido de forma repentina, deixando-a completamente sozinha e sem recursos. A tia sempre foi uma mulher simples, que trabalhava como costureira em uma pequena oficina no centro da cidade, e Camila cresceu vendo-a trabalhar dia e noite para sustentar as duas. Quando Rosa se foi, Camila se viu perdida, sem saber como ia conseguir pagar o aluguel do apartamento pequeno onde moravam, sem falar nas contas que se acumulavam. Foi através de Lúcia, a governanta da família Montenegro, que conheceu Rosa anos antes em uma feira do bairro, que ela soube da vaga para empregada doméstica na mansão. A primeira impressão que Camila teve da casa foi de intimidação completa. A mansão dos Montenegro ficava em um dos bairros mais nobres da cidade, com portões altos, jardins que pareciam saídos de uma revista e uma arquitetura que misturava o clássico com o moderno de uma forma que ela nunca tinha visto. Quando Lúcia a levou para conhecer os donos da casa, Camila estava tão nervosa que mal conseguia falar direito. O senhor Alberto e a senhora Carmen Montenegro, ambos na faixa dos 70 anos, a receberam na sala de estar principal, um ambiente com móveis elegantes, quadros antigos nas paredes e uma lareira que, mesmo apagada, dava um charme especial ao lugar. O casal era diferente do que Camila esperava de pessoas tão ricas. Eles tinham um jeito caloroso, fizeram perguntas sobre sua vida de forma gentil e, quando souberam da história da tia Rosa e da situação difícil que ela estava passando, não hesitaram em oferecer não apenas o trabalho, mas também um quarto na casa para que ela pudesse morar ali. Nos primeiros dias, Camila se sentia como se estivesse em um sonho. Ela acordava em um quarto que, mesmo sendo pequeno,
Era mais confortável do que qualquer lugar onde tinha morado antes. Tinha uma cama de solteiro com lençóis sempre limpos, um guarda-roupa pequeno, mas suficiente, uma mesinha de cabeceira com uma luminária delicada e até uma pequena televisão que a senhora Carmen fez questão de colocar para que ela pudesse se distrair nas horas livres. As tarefas que ela precisava fazer não eram pesadas demais. Ajudar na limpeza da casa, cuidar da organização dos quartos, ajudar a Lúcia na cozinha e, ocasionalmente, servir as refeições quando havia visitas. O senhor Alberto e a senhora Carmen sempre a trataram com respeito e carinho, nunca fazendo ela se sentir inferior, sempre perguntando se estava precisando de alguma coisa e até mesmo incentivando ela a estudar nas horas vagas. Foi durante a segunda semana de trabalho que Camila viu Rafael Montenegro pela primeira vez. Ela estava organizando os livros na biblioteca quando ouviu passos firmes no corredor de mármore que levava à entrada principal. Quando olhou pela porta entreaberta da biblioteca, viu um homem alto, de cabelos escuros, vestindo um terno cinza elegante, caminhando apressado enquanto falava ao telefone em um tom sério e profissional. Era Rafael, o neto do casal, que morava na mansão, mas passava a maior parte do tempo viajando a trabalho ou no escritório da empresa da família. Camila ficou observando por alguns segundos, sem perceber que estava segurando a respiração. Havia algo nele que chamava a atenção, não apenas a aparência, mas uma presença forte que parecia preencher o ambiente. Quando ele passou pela biblioteca e seus olhos se encontraram por um breve momento, Camila sentiu o rosto esquentar e rapidamente voltou a arrumar os livros, fingindo estar concentrada na tarefa. Nas semanas seguintes, os encontros entre eles aconteciam de forma casual e sempre breve. Rafael chegava em casa tarde da noite, ou saía muito cedo pela manhã, mas quando estava em casa nos fins de semana, ele era educado e respeitoso com todos os funcionários, incluindo Camila. Ele sempre cumprimentava com um bom dia ou boa tarde quando a encontrava pelos corredores. Às vezes até perguntava como estava se adaptando ao trabalho, mas nunca prolongava as conversas. Camila percebeu que ele tinha um jeito reservado, como se carregasse o peso de muitas responsabilidades nos ombros. Lúcia, que trabalhava para a família há mais de 15 anos, contou para ela que Rafael assumiu os negócios da família muito jovem, depois que os pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha apenas 25 anos. Desde então, ele se dedicava inteiramente ao trabalho, como se quisesse honrar a memória dos pais, cuidando do império que eles construíram. Aos poucos, Camila foi notando pequenos detalhes sobre Rafael que a intrigavam e, ao mesmo tempo, despertavam um sentimento que ela tentava ignorar. Nas manhãs de sábado, quando ele não precisava ir ao escritório, ela o via caminhando pelo jardim com uma xícara de café, sempre sozinho, olhando para as plantas como se estivesse pensando em coisas muito sérias. Quando estava na biblioteca, que aparentemente era seu local favorito da casa, ele escolhia livros de história ou biografias, nunca romances ou ficção. Camila também percebeu que ele gostava de música clássica, pois às vezes ouvia o som vindo do escritório dele quando passava pelo corredor para levar os jornais que chegavam pela manhã. Havia algo melancólico nele, como se por trás daquela postura séria e profissional existisse uma pessoa que estava acostumada a carregar tudo sozinha, sem dividir com ninguém. O que mais chamava a atenção de Camila era a forma como Rafael tratava os avós. Com eles, ela conseguia ver um lado mais suave dele, mais humano. Ele sempre beijava a testa da senhora Carmen quando chegava em casa, perguntava sobre a saúde do senhor Alberto, e nos domingos, quando não estava viajando, fazia questão de almoçar com eles na sala de jantar principal. Durante essas refeições, Camila podia ouvir as risadas vindas da sala enquanto organizava a cozinha com Lúcia, e nesses momentos ela imaginava como seria conhecer essa versão mais relaxada de Rafael. Lúcia sempre comentava que ele era um bom homem, que trabalhava demais e se cobrava muito, mas que no fundo tinha um coração generoso e só precisava de alguém especial para lembrá-lo de que a vida não se resumia apenas ao trabalho. Foi durante uma tarde de domingo, quando estava ajudando a servir o chá para o senhor Alberto e a senhora Carmen na varanda, que Camila sentiu pela primeira vez que talvez estivesse desenvolvendo sentimentos por Rafael que iam além da admiração respeitosa de uma funcionária pelo patrão.
Ele havia chegado de uma viagem de 3 dias e estava contando para os avós sobre os novos projetos da empresa, falando com entusiasmo sobre a construção de um novo empreendimento que ia gerar empregos para centenas de famílias. Enquanto servia o chá, Camila não conseguia deixar de observar a paixão em sua voz quando falava sobre o trabalho, a forma como seus olhos brilhavam quando explicava como o projeto ia ajudar a transformar uma região carente da cidade. Naquele momento, ela percebeu que Rafael não era apenas um empresário rico preocupado com lucros, mas alguém que realmente se importava com o impacto positivo que seu trabalho podia causar na vida das pessoas. E foi nesse exato momento que Camila soube que estava perdida, que seu coração tinha escolhido amar alguém que parecia estar completamente fora do seu alcance, mas que ao mesmo tempo despertava nela uma esperança de que talvez, apenas talvez, existisse uma chance de ele um dia reparar nela de uma forma diferente. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina da mansão Montenegro. Camila começou a perceber que Rafael estava passando mais tempo em casa, trabalhando no escritório, em vez de ficar até tarde no prédio da empresa no centro da cidade. Ela não sabia se era coincidência ou se havia algum motivo específico, mas o fato é que agora ela o via com mais frequência pelos corredores na biblioteca ou tomando café no jardim durante as manhãs de final de semana. E o que mais a surpreendeu foi que ele começou a notar sua presença de uma forma diferente, não apenas com os cumprimentos educados de sempre, mas com pequenos gestos que faziam o coração dela acelerar de uma forma que ela tentava controlar, mas não conseguia. Na primeira terça-feira de outubro, Camila estava na biblioteca reorganizando as prateleiras quando Rafael entrou procurando um livro específico sobre arquitetura moderna. Ela estava em cima de uma escadinha pequena, tentando alcançar os livros da prateleira mais alta, quando ele se aproximou e disse com voz suave: "Cuidado para não se machucar aí em cima, Camila. Se quiser, eu posso pegar esse livro para você." A forma como ele falou seu nome, com uma gentileza genuína, fez com que ela quase perdesse o equilíbrio na escadinha. Rafael rapidamente estendeu a mão para ajudá-la a descer, e quando os dedos dele se tocaram brevemente, Camila sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Ele segurou a escadinha firmemente enquanto ela descia, e quando ela estava segura no chão novamente, ele perguntou: "Você está bem? Não se machucou?" O cuidado genuíno na voz dele era algo que ela não estava acostumada a receber, e ela só conseguiu murmurar um "obrigada" baixinho antes dele sorrir de leve e pegar o livro que estava procurando. A partir desse dia, os pequenos gestos de gentileza se tornaram mais frequentes. Quando Camila estava carregando bandejas pesadas da cozinha para a sala de jantar, Rafael aparecia do nada oferecendo ajuda. "Deixa que eu levo isso para você", ele dizia, sempre com aquele tom respeitoso, mas caloroso, que fazia o estômago dela dar voltas. Durante as manhãs chuvosas, quando ela precisava ir até o jardim para recolher as almofadas da varanda, ela frequentemente encontrava Rafael já fazendo essa tarefa, e quando ela agradecia surpresa, ele respondia simplesmente: "Não precisava se molhar por causa disso, Camila. Eu já estava aqui mesmo." Esses momentos pequenos, mas significativos, começaram a criar uma conexão entre eles que ia além da relação formal entre patrão e empregada. O que mais chamava a atenção de Camila era que Rafael começou a iniciar conversas casuais que revelavam aspectos da personalidade dele que ela nunca tinha visto antes. Em uma manhã de sábado, quando ela estava regando as plantas da varanda, ele se aproximou com uma xícara de café e perguntou: "Você gosta de jardinagem, Camila?" Ela respondeu que sempre ajudou a tia Rosa a cuidar das plantas pequenas que elas tinham no apartamento e que achava relaxante cuidar de coisas que crescem e florescem. Rafael ficou alguns minutos conversando sobre as diferentes tipos de flores que os avós dele gostavam de plantar e contou que, quando era criança, sempre ajudava a avó Carmen a plantar rosas no jardim. Ela dizia que plantar flores era como plantar esperança, ele comentou, olhando para as rosas vermelhas que floresciam perto da janela da sala. Camila percebeu uma melancolia doce na voz dele quando falava da infância, como se aquelas memórias fossem um refúgio em meio a todas as responsabilidades que ele carregava. Em outra ocasião, Camila estava na cozinha ajudando Lúcia a preparar o jantar quando Rafael apareceu procurando um copo d'água.
Enquanto bebia, ele comentou: "Que cheiro bom vindo daqui da cozinha." "É estrogonofe?" Lúcia respondeu que sim, que era a receita especial da família que ela aprendeu com a mãe de Rafael anos atrás. "Minha mãe costumava fazer esse prato nas sextas-feiras", Rafael disse, e Camila viu uma sombra de saudade passar pelos olhos dele. Ela dizia que era importante ter tradições em família, mesmo com a correria do dia a dia. Camila, sem pensar muito, comentou baixinho: "Minha tia também tinha umas tradições assim. Todo domingo ela fazia bolo de chocolate, mesmo quando não tinha muito dinheiro. Dizia que algumas coisas não podiam ser esquecidas." Rafael olhou para ela com uma expressão diferente, como se estivesse realmente interessado em conhecer mais sobre a história dela. "Sua tia parece que era uma pessoa muito especial", ele disse com sinceridade. "Era", Camila respondeu, sentindo os olhos marejos. "Ela me ensinou que as coisas mais importantes da vida não custam dinheiro, mas custam amor e dedicação." Esse foi o primeiro momento em que Camila percebeu que Rafael estava realmente ouvindo ela, não apenas sendo educado por educação. Ele ficou alguns minutos na cozinha fazendo perguntas sobre a tia Rosa, sobre como tinha sido a infância dela, demonstrando um interesse genuíno que a surpreendeu completamente. Quando ele saiu, Lúcia olhou para Camila com um sorriso maroto e comentou: "Esse menino está diferente ultimamente. Faz tempo que não o vejo conversar tanto assim com alguém." Camila fingiu estar ocupada cortando os legumes, mas por dentro estava sentindo uma mistura de alegria e apreensão que não sabia bem como lidar. As conversas foram se tornando mais frequentes e mais profundas. Rafael começou a falar sobre o trabalho, sobre os desafios de administrar uma empresa tão grande, sobre a pressão que sentia para estar sempre à altura do legado que os pais deixaram. Camila, por sua vez, contava sobre os sonhos que tinha quando era mais nova, sobre como queria estudar pedagogia para trabalhar com crianças, sobre como a morte da tia mudou todos os seus planos, mas também a ensinou a valorizar cada dia como uma bênção. Durante essas conversas, ela percebia que Rafael a olhava de uma forma diferente, como se estivesse descobrindo uma pessoa que sempre esteve ali, mas que ele nunca tinha realmente visto antes. Uma noite de quinta-feira, quando Camila estava terminando de arrumar a biblioteca, antes de ir dormir, Rafael entrou carregando alguns papéis do escritório. "Desculpa te incomodar", ele disse. "Só vim guardar uns documentos aqui." Camila estava prestes a sair para deixá-lo trabalhar em paz, quando ele a chamou. "Camila, posso te perguntar uma coisa?" Ela parou na porta e se virou para ele, sentindo o coração acelerar. "Você é feliz trabalhando aqui?" ele perguntou. E havia algo na voz dele que sugeria que a resposta era realmente importante para ele. Camila ficou alguns segundos sem saber o que responder. Depois disse com honestidade: "Eu sou muito grata por estar aqui, Rafael. Seus avós me acolheram quando eu não tinha para onde ir. Me tratam como família. E você sempre foi respeitoso comigo, sempre me tratou bem. Então sim, eu sou feliz aqui." Rafael assentiu devagar, como se estivesse processando a resposta. "Fico feliz em saber disso", ele disse baixinho. "Às vezes eu fico pensando se as pessoas que trabalham aqui se sentem confortáveis, se não sentem que são tratadas apenas como empregados." Camila deu alguns passos em direção a ele, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. "Você quer saber a verdade?" ela perguntou. Rafael acenou que sim. "No começo eu tinha medo. Medo de não ser boa o suficiente, de fazer alguma coisa errada, de vocês perceberem que eu não nasci para estar em um lugar tão bonito quanto esse. Mas seus avós, e você também, me fizeram sentir que eu pertenço aqui. Não como empregada, mas como parte da família." Quando ela terminou de falar, percebeu que Rafael estava olhando para ela de uma forma intensa, como se estivesse vendo algo nela que o tocava profundamente. "Camila", ele disse, e a voz dele saiu mais rouca do que o normal. "Você sempre pertenceu aqui, desde o primeiro dia." Houve alguns segundos de silêncio em que os dois simplesmente se olharam, e Camila sentiu que algo estava mudando entre eles, algo que ia além da amizade respeitosa que tinham desenvolvido. O ar parecia carregado de uma tensão boa, uma proximidade emocional que fazia o coração dela bater tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Rafael deu um passo na direção dela, depois parou, como se estivesse lutando contra algo interno. Eu preciso guardar esses papéis", ele disse, desviando o olhar.
Boa noite, Camila. Ela murmurou boa noite de volta e saiu da biblioteca com as pernas tremendo, sabendo que alguma coisa muito importante tinha quase acontecido naquele momento e que, a partir daquele dia, fingir que não sentia nada por Rafael ia ser impossível. A noite de sexta-feira chegou carregada de uma tempestade que açoitava as janelas da mansão Montenegro com uma força que parecia querer derrubar tudo pela frente. Camila estava em seu quarto, tentando ler um livro que pegou emprestado da biblioteca, mas não conseguia se concentrar nas palavras. Os pensamentos dela estavam completamente voltados para Rafael e para aquele momento na biblioteca, alguns dias antes, quando ela sentiu que algo estava prestes a acontecer entre eles. Desde então ele parecia estar evitando ficar sozinho com ela, sempre encontrando uma desculpa para sair quando ela entrava no mesmo ambiente, sempre mantendo as conversas breves e formais. Isso a deixava confusa e, ao mesmo tempo, com uma sensação de vazio que ela não conseguia ignorar. Por volta das 11 da noite, quando a chuva estava mais forte, Camila ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima, seguido de um gemido abafado que a fez pular da cama imediatamente. Ela conhecia bem todos os sons da casa, e aquele definitivamente não era normal. Calçou os chinelos rapidamente e subiu as escadas de mármore em direção ao corredor, onde ficavam os quartos principais, tentando identificar de onde vinha o som. Quando chegou perto do quarto de Rafael, ouviu novamente o gemido, desta vez mais claro, e percebeu que ele estava tendo algum tipo de pesadelo. A porta estava entreaberta, e ela conseguia ver através da fresta que ele estava se mexendo muito na cama, falando palavras que ela não conseguia entender completamente, mas que pareciam carregadas de angústia. Camila ficou parada no corredor por alguns minutos, dividida entre a preocupação genuína que sentia por ele e o receio de invadir a privacidade dele. Mas quando ouviu Rafael gritar, "Não, por favor, não", de uma forma que soou como puro desespero, ela não conseguiu ficar parada. Empurrou a porta devagar e entrou no quarto, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do corredor e pelos clarões dos raios que entravam pela janela grande. Rafael estava dormindo, mas claramente em meio a um pesadelo terrível, o rosto contraído de dor, as mãos agarrando os lençóis como se estivesse tentando se segurar em alguma coisa. "Rafael!" Camila chamou baixinho, aproximando-se da cama devagar. "Rafael, acorde. Você está tendo um pesadelo." Ele não respondeu. Continuou se mexendo e murmurando palavras angustiadas. Camila se aproximou mais, sentando na beira da cama, e tocou o ombro dele gentilmente. "Rafael, está tudo bem. Você está em casa. Está seguro." No momento em que ela o tocou, ele acordou bruscamente, ofegante, o corpo todo suado, os olhos arregalados de susto. Quando viu Camila sentada ali ao lado dele, uma expressão de confusão passou pelo rosto dele. "Camila", ele disse, a voz ainda rouca do sono e do susto, "o que você está fazendo aqui?" Foi nesse momento que ela percebeu a situação em que estava, sozinha, no quarto dele, no meio da madrugada, sem nenhuma explicação que não soasse inadequada. O coração dela começou a bater descontroladamente, e as palavras que saíram da boca dela foram exatamente as do título da história. "Eu não deveria estar aqui", ela sussurrou, começando a se levantar da cama, o rosto vermelho de vergonha e embaraço. Rafael, ainda tentando se orientar entre o pesadelo e a realidade, esticou a mão e segurou o pulso dela delicadamente, impedindo que ela saísse. "Espera", ele disse, a voz mais calma agora. "Por que você veio aqui?" Camila olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a forma como o cabelo estava bagunçado, como ele parecia mais jovem e mais humano do que nunca. "Você estava tendo um pesadelo", ela explicou baixinho. "Eu ouvi você gritando e fiquei preocupada. Não consegui ficar parada sabendo que você estava sofrendo." A honestidade na voz dela, a preocupação genuína, fez com que a expressão de Rafael se suavizasse completamente. Quando Rafael se aproximou dela, ainda segurando seu pulso, foi tarde demais para Camila fingir que não sentia nada por ele. A proximidade física, a intimidade do momento, a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo que realmente se importava com seu bem-estar, tudo isso fez com que as barreiras que ela havia construído ao redor dos próprios sentimentos desmoronassem completamente. "Camila", ele disse, e havia algo diferente na voz dele,
uma ternura que ela nunca tinha ouvido antes. Você se preocupa comigo? A pergunta saiu quase como um sussurro, como se ele não conseguisse acreditar que alguém realmente se importava com ele como pessoa, não apenas como patrão ou empresário bem-sucedido. Claro que eu me preocupo, ela respondeu, sem conseguir desviar o olhar dos olhos escuros dele. Você trabalha demais, se cobra demais, carrega o mundo nas costas como se fosse obrigação sua, resolver todos os problemas sozinho. Às vezes eu fico olhando você caminhar pelo jardim de manhã e vejo tanta solidão no seu jeito que dá vontade de... Ela parou de falar abruptamente, percebendo que estava confessando mais do que pretendia. Vontade de quê? Rafael perguntou, movendo-se um pouco mais perto dela, os olhos fixos no rosto dela, com uma intensidade que a deixava sem ar. Vontade de dizer que você não precisa carregar tudo sozinho, Camila respondeu, sentindo as lágrimas se formando nos olhos. Vontade de dizer que você merece ser cuidado, ser amado, ser feliz. Que você é muito mais do que apenas os negócios da família. Muito mais do que as responsabilidades que você acha que tem que cumprir. Quando ela terminou de falar, percebeu que as lágrimas estavam descendo pelo rosto, e Rafael levou a mão livre para secar uma delas, o toque dos dedos dele contra a pele dela, enviando arrepios por todo o corpo dela. Camila, Rafael disse, e havia uma emoção na voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. Como você consegue me ver de uma forma que ninguém mais consegue? Ele se inclinou um pouco mais perto, a testa quase encostando na dela. Desde que você chegou aqui, é como se a casa tivesse voltado a ter vida. Não apenas por causa do trabalho que você faz, mas por causa de quem você é. A forma como você cuida dos meus avós, como você se preocupa com todo mundo, como você consegue encontrar beleza nas coisas simples. Você trouxe luz para um lugar que estava escuro há muito tempo. O momento estava carregado de uma intimidade que nenhum dos dois esperava, uma conexão emocional que ia muito além da atração física. Camila sentia que estava vivendo um sonho, um daqueles momentos que parecem suspensos no tempo, onde tudo o que importa é a pessoa que está na sua frente e os sentimentos que vocês compartilham. Rafael, ela sussurrou, Mas antes que pudesse terminar a frase, ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos dela como se estivesse pedindo permissão para algo que ambos sabiam que ia mudar tudo entre eles. Posso? Ele perguntou baixinho, e Camila soube exatamente o que ele estava perguntando. Em vez de responder com palavras, ela assentiu levemente, fechando os olhos quando ele se inclinou e encostou os lábios nos dela em um beijo suave, cheio de ternura e de todos os sentimentos que eles vinham guardando há semanas. Era um beijo diferente de tudo que Camila já tinha experimentado, não apenas pelo aspecto físico, mas pela emoção por trás dele, pela sensação de que finalmente estava no lugar certo, nos braços da pessoa certa. Quando se separaram, ficaram abraçados por alguns minutos, ela com a cabeça encostada no peito dele, ouvindo as batidas do coração dele que estava tão acelerado quanto o dela. Eu estava com medo, Rafael confessou baixinho, passando a mão pelos cabelos dela. Medo de que você fosse embora se soubesse o que eu sinto por você. Medo de estragar a única coisa boa que aconteceu na minha vida desde que meus pais se foram. Camila levantou a cabeça para olhar para ele, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Eu não vou embora, ela disse com convicção. Não importa o que aconteça, eu não vou abandonar você. E naquele momento, abraçados no quarto escuro enquanto a tempestade lá fora começava a se acalmar, os dois souberam que tinham cruzado uma linha que não tinha volta, mas que era exatamente onde queriam estar. Os dias que se seguiram àquela noite transformaram a rotina da mansão Montenegro de uma forma que era ao mesmo tempo sutil e profundamente significativa. Camila acordava todas as manhãs com uma sensação nova no peito, uma mistura de alegria e nervosismo que a acompanhava durante todas as atividades do dia. Ela e Rafael haviam estabelecido uma conexão que ia muito além do que qualquer um dos dois imaginava ser possível, mas ambos sabiam que precisavam ser discretos, pelo menos até entenderem melhor o que estava acontecendo entre eles e como isso afetaria suas vidas na mansão. O que começou como olhares trocados pelos corredores e conversas sussurradas quando ninguém estava por perto, rapidamente evoluiu para encontros planejados nos cantos mais reservados da propriedade.
O primeiro encontro aconteceu no jardim, numa tarde de domingo, quando os avós de Rafael estavam descansando e Lúcia havia saído para visitar a família. Rafael encontrou Camila regando as plantas perto da fonte antiga, que ficava no fundo do jardim, longe das janelas principais da casa. "Posso te fazer companhia?" ele perguntou. E quando ela assentiu com um sorriso tímido, ele se sentou no banco de pedra que ficava embaixo da árvore grande que sombreava aquela parte do jardim. Conversaram por mais de 1 hora sobre assuntos que nunca tinham tido coragem de abordar antes. Rafael contou sobre como se sentia sobrecarregado com as expectativas que tinha sobre si mesmo, sobre como às vezes acordava no meio da noite, preocupado se estava tomando as decisões certas na empresa, se estava honrando a memória dos pais da forma que eles mereciam. Camila, por sua vez, se abriu sobre os medos que tinha em relação ao futuro, sobre como se sentia perdida às vezes por não ter uma família tradicional para orientá-la, sobre os sonhos que havia deixado de lado quando a tia Rosa morreu, mas que ainda guardava no coração. "Eu sempre quis estudar para trabalhar com crianças", ela confessou, brincando com os dedos nervosamente. "Acho que porque perdi meus pais tão cedo, sempre tive vontade de cuidar de outras crianças que passassem por situações difíceis. Mas quando a tia morreu, precisei trabalhar para sobreviver e acabei deixando esse sonho de lado." Rafael a ouviu com atenção total, e quando ela terminou de falar, ele disse com sinceridade: "Nunca é tarde para retomar um sonho, Camila. Se é isso que você quer, podemos encontrar uma forma de você voltar a estudar." A forma como ele falou "podemos", incluindo-se nos planos dela, fez o coração dela acelerar. As conversas se tornaram mais frequentes e mais íntimas. Rafael começou a contar detalhes sobre a infância, sobre como era crescer numa família com tanto dinheiro, mas também com tantas pressões. "Meus pais sempre foram muito presentes", ele disse numa tarde, quando estavam caminhando pelos jardins mais afastados da casa. "Mas também sempre deixaram claro que eu tinha responsabilidades por ter nascido em uma família assim. Desde pequeno, eu sabia que um dia teria que cuidar de tudo isso, de todos os funcionários, de todas as pessoas que dependem da empresa para viver. Às vezes eu me pergunto como seria minha vida se eu tivesse nascido numa família comum, se eu podia ter escolhido qualquer profissão que quisesse." Camila segurou a mão dele, entrelaçando os dedos, e disse baixinho: "Você ainda pode escolher ser feliz, Rafael. Ter responsabilidades não significa que você precisa abrir mão da sua felicidade." Durante essas caminhadas, eles descobriram que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ambos gostavam de ler, embora Rafael preferisse biografias e livros sobre negócios enquanto Camila adorava romances e poesia. Ambos tinham uma conexão forte com a natureza. Gostavam de observar as plantas crescerem, de ouvir o som dos pássaros pela manhã, de sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva. Rafael contou que uma das lembranças mais felizes que tinha dos pais era quando eles faziam piqueniques no jardim nos fins de semana, e Camila compartilhou que a tia Rosa sempre dizia que Deus estava presente nas coisas simples da natureza, que era só prestar atenção para sentir. O que mais surpreendeu Camila foi descobrir o lado romântico de Rafael que ninguém conhecia. Numa tarde, quando estavam sentados perto da fonte, ele comentou que sempre gostou de poesia, mas nunca tinha coragem de admitir isso para ninguém, porque achava que não combinava com a imagem de empresário sério que precisava manter. "Tem um poema do Vinícius de Moraes que eu decorei quando era adolescente", ele confessou, parecendo envergonhado. "Sempre achei que era bobagem, mas..." Camila o encorajou a recitar, e quando ele começou a dizer os versos com a voz baixa e emocionada, ela sentiu que estava conhecendo uma versão dele que era completamente diferente do homem de negócios que todos viam. Era como se estivesse descobrindo a alma por trás da fachada profissional. Os encontros secretos se tornaram a parte favorita do dia dos dois. Eles se encontravam na biblioteca depois que todos tinham ido dormir. Conversavam baixinho sobre livros que tinham lido, sobre filmes que gostariam de assistir juntos, sobre lugares que sonhavam conhecer. Rafael descobriu que Camila nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha estado num restaurante fino, nunca tinha viajado para fora da cidade. "Isso vai mudar", ele disse com determinação. "Quero te mostrar tantas coisas, Camila. Quero dividir o meu mundo com você, mas também quero que você me ensine a ver o mundo através dos seus olhos."
Ela ficou emocionada com a sinceridade dele, com a forma como ele não a fazia se sentir inferior por causa das experiências que não tinha tido, mas sim especial por ser quem era. Durante uma dessas noites na biblioteca, Rafael pegou um álbum de fotos antigo e mostrou para Camila fotos dos pais, dos avós quando eram mais jovens, da família reunida durante as festas de fim de ano. Sempre sonhei em ter uma família assim novamente, ele confessou, olhando para uma foto onde aparecia como criança no colo da mãe, cercado por todos os familiares. Depois que meus pais morreram, eu meio que desisti dessa ideia. Achei que estava destinado a ficar sozinho, focando apenas no trabalho. Camila segurou a mão dele e disse suavemente: "Você não precisa ficar sozinho, Rafael. Família não é apenas sangue, é também escolha. É amor, é cuidado, é estar presente nos momentos importantes." Quando ela falou isso, ele a olhou de uma forma intensa e disse: "Camila, eu acho que estou me apaixonando por você." A confissão veio de forma natural, sem dramaticidade, mas com uma sinceridade que tocou o coração de Camila profundamente. Ela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade. "Eu também estou me apaixonando por você," ela respondeu baixinho. "Na verdade, acho que já me apaixonei faz tempo. Só estava com medo de admitir." Rafael se aproximou dela e segurou o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos dela como se quisesse memorizar aquele momento. "Então somos dois loucos apaixonados," ele disse com um sorriso que ela nunca tinha visto antes, um sorriso livre de todas as preocupações e responsabilidades que ele sempre carregava. A partir daquela noite, a relação entre eles ganhou uma profundidade nova. Eles começaram a fazer planos juntos, a sonhar com um futuro que incluía os dois. Rafael falou sobre como queria reformar uma das casas menores na propriedade para que fosse um lar aconchegante, sobre como queria viajar com ela para conhecer outros países, sobre como imaginava ensinando os filhos que talvez tivessem um dia a plantar flores no mesmo jardim onde os avós dele plantaram. Camila compartilhou seus sonhos sobre voltar a estudar, sobre talvez um dia abrir um centro de educação infantil, sobre como imaginava criando uma família cheia de amor e tradições bonitas, como aquelas que Rafael havia perdido quando os pais morreram. O que mais emocionava Camila era perceber como Rafael estava mudando desde que começaram a se aproximar. Ele sorria mais, parecia mais relaxado durante as refeições com os avós. Até mesmo começou a trabalhar menos horas por dia para poder passar tempo com ela. "Você me lembra de quem eu era antes de me perder nas obrigações," ele disse numa noite quando estavam abraçados no sofá da biblioteca. "Me lembra de que a vida é para ser vivida, não apenas suportada." E foi nessa noite que Camila teve certeza de que estava vivendo o maior amor da vida dela, um amor que a completava e que, ao mesmo tempo, a inspirava a ser a melhor versão de si mesma. 2 meses se passaram desde que Camila e Rafael assumiram os sentimentos um pelo outro, e a vida na mansão Montenegro havia ganhado uma doçura que nenhum dos dois imaginava ser possível. Eles encontraram um ritmo perfeito entre manter a discrição necessária durante o dia e aproveitar os momentos íntimos que conseguiam roubar quando estavam sozinhos. Rafael estava visivelmente mais feliz, mais leve, e até mesmo os avós dele começaram a comentar sobre como ele parecia diferente, mais sorridente, mais presente nas conversas familiares. Camila, por sua vez, sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas, mas um conto de fadas real, construído no dia a dia através de pequenos gestos de carinho, conversas profundas e uma cumplicidade que crescia a cada momento que passavam juntos. Foi numa manhã de quarta-feira, no final de novembro, que Camila acordou sentindo uma náusea estranha que a fez correr para o banheiro do seu quarto. Ela pensou que podia ser algo que havia comido na noite anterior, talvez o peixe do jantar, que não estava muito fresco, e não deu muita importância. Mas quando a mesma coisa aconteceu na manhã seguinte, e depois na outra, ela começou a ficar preocupada. Lúcia notou que ela estava pálida durante o café da manhã e perguntou se estava se sentindo bem. "Só um pouco enjoada," Camila respondeu, tentando não demonstrar a ansiedade que estava começando a crescer no peito. "Deve ser alguma virose que está passando por aí." Durante a semana seguinte, além das náuseas matinais, Camila começou a perceber outros sintomas que a deixaram cada vez mais inquieta. Estava com muito sono, muito mais do que o normal,
e notou que os seios estavam mais sensíveis. Quando percebeu que a menstruação estava atrasada, uma possibilidade que ela não queria nem considerar começou a tomar forma na mente dela. Na sexta-feira dessa semana, quando Rafael viajou para uma reunião de negócios em outra cidade, Camila aproveitou que estava com a tarde livre para sair da mansão e ir até uma farmácia do centro da cidade, longe do bairro onde os Montenegro eram conhecidos. Com as mãos tremendo, ela comprou um teste de gravidez e voltou para casa o mais rápido possível. Esperou até a hora do jantar, quando todos estavam ocupados na sala de jantar, para fazer o teste no banheiro do seu quarto. Os 3 minutos de espera foram os mais longos da vida dela. Quando olhou para o resultado e viu as 2 linhas claras que confirmavam o que seu coração já sabia, Camila sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés dela. Ela estava grávida. Grávida do homem que amava, mas também grávida numa situação que era complicada de todas as formas possíveis. Camila se sentou na cama, ainda segurando o teste nas mãos, tentando processar a realidade da situação. Por um lado, uma parte dela sentia uma alegria imensa, porque aquele bebê era fruto do amor verdadeiro que sentia por Rafael. Por outro lado, o medo tomava conta do pensamento dela quando imaginava como ele ia reagir à notícia. Eles nunca tinham conversado sobre filhos, sobre casamento, sobre um futuro oficial juntos. O relacionamento deles ainda era secreto, ainda estava numa fase de descoberta mútua. Como ele ia reagir a uma gravidez não planejada? Será que ia pensar que ela tinha feito de propósito para pressioná-lo? Será que ia achar que ela estava tentando se aproveitar da situação privilegiada que tinha na casa? Durante o fim de semana, enquanto Rafael ainda estava viajando, Camila mal conseguiu dormir. Ela tentava manter a rotina normal, fazer as tarefas domésticas como sempre, conversar com os avós de Rafael e com Lúcia, como se nada tivesse mudado, mas por dentro estava travando uma batalha emocional intensa. Em alguns momentos, ela se pegava tocando a barriga ainda lisa e imaginando como seria ter um filho com Rafael, como seria criar uma criança naquela casa cheia de amor e tradições bonitas. Em outros momentos, o medo a dominava completamente, e ela imaginava cenários terríveis onde Rafael reagia mal à notícia, onde ela era demitida e precisava sair da mansão, onde perdia não apenas o trabalho, mas também o amor da vida dela. Quando Rafael voltou da viagem na segunda-feira à noite, Camila percebeu que ele notou imediatamente que algo estava diferente com ela. Durante o jantar, enquanto ajudava a servir a mesa, ela sentiu o olhar dele fixo nela, estudando a expressão do rosto dela. Depois que os avós dele foram dormir, Rafael a encontrou na cozinha terminando de lavar a louça e perguntou diretamente: Camila, o que está acontecendo? Você está estranha desde que cheguei. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava viajando? Ela tentou sorrir e disse que estava apenas cansada, que não era nada demais. Mas Rafael a conhecia bem demais para acreditar nessa desculpa. Camila, ele disse, se aproximando e segurando as mãos dela gentilmente. Nós prometemos ser honestos um com o outro, lembra? Seja o que for que está te preocupando, podemos conversar sobre isso. O carinho na voz dele, a forma como ele a olhava com tanto amor e preocupação genuína, fez com que ela quase contasse tudo naquele momento. Mas o medo falou mais alto. É só que, às vezes, eu fico pensando no futuro, ela disse, sem mentir completamente, em como as coisas vão ser entre nós, se esse relacionamento tem futuro mesmo. Rafael franziu o senho, surpreso com a resposta. Por que você está duvidando disso? Ele perguntou. Eu achei que tinha ficado claro que eu quero construir uma vida com você. Essa resposta deu esperança para Camila, mas ao mesmo tempo aumentou a pressão que ela sentia para contar a verdade. Se Rafael realmente queria construir uma vida com ela, talvez a gravidez não fosse um problema tão grande. Mas e se fosse cedo demais? E se ele se sentisse pressionado? E se achasse que estava sendo manipulado? Durante o resto da semana, Camila tentou várias vezes encontrar coragem para contar, mas sempre que chegava perto do momento de falar, as palavras simplesmente não saíam. Ela preparava discursos mentalmente, imaginava como ia abordar o assunto, mas quando estava frente a frente com Rafael, o medo a paralisava. A situação ficou ainda mais complicada quando Camila começou a ter enjoos mais frequentes, não apenas de manhã,
mas também durante o dia. Durante uma tarde, quando estava ajudando a senhora Carmen a organizar o armário do quarto dela, Camila sentiu uma náusea tão forte que precisou correr para o banheiro. Quando voltou, pálida e com os olhos lacrimejando, a senhora Carmen a olhou com preocupação e disse: "Minha querida, você não está nada bem. Acho que deveria ir ao médico." Camila tentou diminuir a situação. Disse que podia ser só uma gripe, mas a senhora insistiu. "Não é gripe, Camila. Eu já fui jovem, já passei por isso. Esses sintomas me parecem muito familiares." O comentário da senhora Carmen deixou Camila apavorada. Se a avó de Rafael estava desconfiando, quanto tempo ia demorar para que outras pessoas também percebessem? E se Rafael descobrisse através de outra pessoa, em vez de ouvir dela diretamente? Naquela noite, Camila tomou uma decisão. Ia contar tudo para ele no dia seguinte. Ela não podia mais adiar. Não podia mais viver com esse segredo pesando no peito, especialmente quando o relacionamento deles estava se aprofundando cada vez mais. Na quinta-feira à noite, depois que todos já tinham ido dormir, Camila encontrou Rafael na biblioteca como sempre faziam. Ele estava lendo um livro sobre arquitetura, mas quando a viu entrar, fechou o livro imediatamente e abriu os braços para ela se aconchegar ao lado dele no sofá. "Como foi seu dia?" ele perguntou beijando o topo da cabeça dela. Camila respirou fundo, tentando reunir coragem. "Rafael," ela começou, a voz tremendo um pouco. "Preciso te contar uma coisa importante." Ele percebeu o tom sério na voz dela e se afastou um pouco para poder olhar no rosto dela. "Pode falar," ele disse gentilmente. "Seja o que for, está tudo bem." Camila olhou nos olhos dele, viu todo o amor e a confiança que ele depositava nela e sentiu o coração disparar. Eu não sei como você vai reagir a isso," ela disse, as palavras saindo devagar. "E eu tenho medo que isso mude tudo entre nós." Rafael segurou as mãos dela e disse com firmeza: "Camila, não existe nada que você possa me contar que vai mudar o que eu sinto por você. Nada." Mas mesmo com essa garantia, ela não conseguiu falar. As palavras ficaram presas na garganta e ela começou a chorar baixinho, frustrada com a própria incapacidade de ser corajosa no momento em que mais precisava ser. "Ei," Rafael disse, secando as lágrimas do rosto dela com os dedos. "Não precisa ter medo de mim, Camila. Não precisa ter medo de nada. Nós vamos enfrentar qualquer coisa juntos, ok?" Ele a abraçou forte e ela se deixou ficar ali por alguns minutos, sentindo o calor e a segurança dos braços dele, juntando forças para o que sabia que precisava fazer no dia seguinte. Porque, independentemente do medo, ela sabia que Rafael merecia saber a verdade e que o bebê que estava crescendo dentro dela merecia ter um pai presente desde o início. Na manhã seguinte, antes que Camila conseguisse reunir coragem para contar a verdade para Rafael, um evento inesperado mudou completamente o rumo da situação. A senhora Carmen acordou mais cedo do que o normal e decidiu tomar o café da manhã na cozinha, algo que raramente fazia, preferindo geralmente ser servida na sala de jantar. Camila estava preparando o café quando sentiu novamente aquela náusea matinal que havia se tornado rotineira, e desta vez não conseguiu chegar ao banheiro a tempo. A senhora Carmen, que estava observando tudo com atenção maternal, imediatamente se levantou da cadeira e foi ajudar Camila, segurando os cabelos dela e oferecendo um copo d'água. "Minha querida," a senhora Carmen disse com voz suave, quando Camila parou de vomitar e se apoiou na pia para se recompor. "Há quanto tempo você está assim?" Camila tentou minimizar a situação. Disse que era apenas um mal-estar passageiro, mas a senhora a interrompeu gentilmente. "Camila, eu não nasci ontem. Tive 5 filhos. Ajudei a criar dezenas de netos e sobrinhos. Sei muito bem reconhecer os sinais quando uma mulher está esperando um bebê." O tom dela não era de acusação, mas sim de compreensão maternal, o que fez com que Camila se sentisse ainda mais vulnerável emocionalmente. Percebendo que não adiantava negar, Camila baixou a cabeça e murmurou: "Por favor, não conte para ninguém ainda." Eu ainda não contei para ele." A senhora Carmen se aproximou e segurou as mãos de Camila com carinho. "É do Rafael, não é?" ela perguntou baixinho. Quando Camila assentiu com os olhos cheios de lágrimas, a expressão da senhora se iluminou com uma alegria genuína que Camila não esperava. "Oh, minha querida menina,"
Ela exclamou, abraçando Camila com ternura. Que notícia maravilhosa! Há quanto tempo eu sonho em ver meu neto feliz de verdade, e agora vai ter um bebê também. A reação positiva da senhora. Carmen deixou Camila completamente surpresa. Ela esperava desaprovação, preocupação com a diferença social entre ela e Rafael, questionamentos sobre o futuro. Em vez disso, encontrou uma avó emocionada que já estava fazendo planos para o futuro. Senta aqui comigo, a senhora Carmen disse, puxando uma cadeira. Me conta tudo. Quando você descobriu? Como está se sentindo? Já foi ao médico? Camila se sentou ainda atordoada com a recepção calorosa e começou a contar sobre a descoberta, sobre os medos que estava sentindo, sobre como não sabia como contar para Rafael. Minha querida, a senhora Carmen disse depois de ouvir tudo pacientemente, você está preocupada com as coisas erradas. Rafael é um homem bom, que foi criado para assumir responsabilidades e cuidar de quem ama. E é óbvio para qualquer pessoa que presta atenção que ele está completamente apaixonado por você. Camila a olhou surpresa. Vocês acham que estavam sendo discretos? A senhora perguntou com um sorriso maternal. Querida, eu e o Alberto não somos cegos. Vemos a forma como vocês se olham, como ele mudou desde que você chegou aqui, como vocês dois ficam quando estão no mesmo ambiente. A conversa foi interrompida quando o Sr. Alberto entrou na cozinha procurando a esposa. Ao ver Camila com os olhos vermelhos e a Sra. Carmen segurando as mãos dela, ele imediatamente percebeu que algo importante estava acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou com preocupação. A Sra. Carmen olhou para Camila, que assentiu dando permissão para que ela contasse. Alberto, ela disse com um sorriso radiante, vamos ser bisavós. O Sr. Alberto ficou alguns segundos processando a informação. Depois seu rosto se abriu num sorriso imenso. Camila! Ele exclamou abraçando ela como se fosse uma filha. Que alegria enorme! E o Rafael sabe? Quando ela balançou a cabeça negativamente, o Sr. Alberto riu baixinho. Esse menino vai ficar louco de felicidade. Desde pequeno ele falava que queria ter uma família grande, com muitos filhos correndo pela casa. A forma como os dois avós receberam a notícia, com tanto amor e aceitação, fez com que Camila se sentisse verdadeiramente parte da família pela primeira vez desde que chegou na mansão. Durante a manhã, enquanto Rafael estava no escritório resolvendo assuntos da empresa, os avós dele chamaram Camila para uma conversa mais séria na sala de estar. Queremos que você saiba, o senhor. Alberto começou, que não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar nesta casa. Você não é apenas uma funcionária para nós, Camila. Você é como uma neta que escolhemos para amar. A senhora Carmen concordou, acrescentando, e agora, com o bebê chegando, você é oficialmente parte da família. Não queremos que se preocupe com nada além de cuidar da sua saúde e ser feliz. Mas, a senhora Carmen continuou com um tom mais sério, vocês precisam conversar sobre o futuro. O bebê vai precisar de estabilidade, de um lar estruturado, e vocês dois merecem a chance de construir uma família de verdade. O Sr. Alberto assentiu e disse, Rafael pode ser meio teimoso às vezes, mas ele é um homem de caráter. Quando souber do bebê, vai fazer a coisa certa. Sempre foi assim desde menino. As palavras dos avós deram a Camila uma confiança que ela não sentia há dias. À tarde, quando Rafael voltou para casa, os avós pediram para conversar com ele na sala de estar. Camila ficou nervosa, achando que eles iam contar sobre a gravidez, mas a senhora Carmen a tranquilizou, dizendo que primeiro precisavam preparar o terreno. A conversa dos avós com Rafael durou quase 1 hora, e quando terminou, Rafael saiu da sala com uma expressão pensativa, mas não contrariada. Mais tarde, Camila descobriu que os avós tinham conversado sobre relacionamentos em geral, sobre como era importante não deixar o trabalho consumir toda a vida, sobre como eles aprovavam qualquer escolha que ele fizesse em relação ao amor, desde que fosse com uma pessoa de bom caráter. Eles sabem sobre nós, Rafael disse para Camila naquela noite, quando se encontraram na biblioteca. Não de forma direta, mas sabem. E querem que você saiba que aprovam completamente. Ele segurou as mãos dela e continuou. Na verdade, minha avó disse algo interessante. Disse que você trouxe vida de volta para esta casa, que eu estou mais feliz do que ela me viu em anos. E ela tem razão. Camila sentiu o coração acelerar, percebendo que talvez aquele fosse o momento perfeito para contar sobre a gravidez.
Rafael, ela começou, mas antes que pudesse continuar, ele a interrompeu. Camila, eu sei que não é o momento mais tradicional, que nossa situação é um pouco complicada, mas... Ele se levantou do sofá e, para total surpresa dela, se ajoelhou na frente dela. Eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Você me fez lembrar que a vida é para ser vivida, não apenas suportada. Quero dividir tudo contigo. Meus sonhos, meus medos, meu futuro. Ele tirou uma caixinha pequena do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas elegante. Camila, você quer se casar comigo? A proposta veio no momento mais inesperado, mas ao mesmo tempo mais perfeito possível. Camila olhou para Rafael ajoelhado na frente dela, viu todo o amor sincero nos olhos dele e soube que não importava como ele reagisse à notícia da gravidez, porque o que eles tinham era real e forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Sim, ela disse, as lágrimas descendo pelo rosto. Sim, eu quero me casar com você. Quando ele colocou o anel no dedo dela e a beijou, Camila sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Agora, ela disse quando se separaram do beijo, eu tenho uma notícia para você também. Rafael a olhou curioso, e Camila respirou fundo antes de dizer, nós vamos ter um bebê, Rafael. Eu estou grávida. A expressão no rosto dele passou por várias emoções em questão de segundos. Surpresa, incredulidade, alegria, emoção. Depois ele a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar, sussurrando no ouvido dela, obrigado. Obrigado por me dar o maior presente da minha vida. Quando os avós entraram na biblioteca alguns minutos depois, encontraram os dois abraçados e chorando de felicidade, e não precisaram perguntar nada para entender que o futuro da família Montenegro estava garantido com muito amor. A manhã seguinte, ao pedido de casamento, amanheceu com uma atmosfera completamente diferente na mansão Montenegro. Camila acordou com o anel no dedo, ainda tentando acreditar que tudo aquilo não era um sonho, que Rafael realmente tinha reagido à notícia da gravidez com tanta alegria e amor. Quando desceu para a cozinha para ajudar Lúcia com o café da manhã, encontrou toda a família reunida na sala de jantar, algo que não acontecia com frequência nos dias de semana. Rafael estava sentado entre os avós, com um sorriso no rosto que ela nunca tinha visto antes, um sorriso de pura felicidade que iluminava toda a expressão dele. Bom dia, futura senhora Montenegro, a senhora Carmen disse quando Camila entrou na sala, fazendo-a corar instantaneamente. O senhor Alberto se levantou e a abraçou calorosamente. Hoje é um dia de festa nesta casa, ele declarou. Não apenas por causa do noivado, mas porque finalmente vamos ter uma criança correndo por estes corredores novamente. A naturalidade com que os avós trataram a situação fez com que Camila se sentisse verdadeiramente aceita, como se nunca tivesse sido apenas uma empregada, mas sempre uma filha, que eles estavam esperando chegar. Durante o café da manhã, Rafael segurou a mão de Camila por cima da mesa, não se importando mais em manter as aparências ou ser discreto. Ontem à noite eu liguei para meu advogado, ele disse. Quero que nos casemos o mais rápido possível, não por causa do bebê. Ele se apressou em esclarecer, mas porque não quero passar nem mais um dia sem que você seja oficialmente minha esposa. Camila sentiu os olhos se enchendo de lágrimas de emoção. Podemos fazer algo simples, ela disse. Não precisa ser nada muito grande ou caro. A senhora Carmen imediatamente protestou. Nada disso, minha querida. Você vai ter o casamento que merece. Pode não ser uma festa enorme, mas vai ser perfeito. Após o café da manhã, Rafael pediu para Camila acompanhá-lo até o escritório porque queria conversar sobre os próximos passos que precisavam dar. Quando se sentaram no sofá de couro do escritório, ele segurou as mãos dela e disse com seriedade, Camila, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não estou me casando com você por causa do bebê. Eu já estava planejando te pedir em casamento. Já tinha comprado o anel há semanas. O bebê é uma bênção inesperada. Mas meu amor por você existe independente disso. A sinceridade na voz dele tocou profundamente o coração de Camila. Eu sei disso, ela respondeu suavemente. E quero que você saiba que eu nunca tentaria te prender com uma gravidez. Quando descobri, fiquei apavorada justamente porque não queria que você pensasse isso de mim. Rafael a puxou para mais perto e disse, eu jamais pensaria uma coisa dessas sobre você, Camila. Eu te conheço. Sei o tipo de pessoa que você é, honesta, íntegra, incapaz de fazer mal a alguém.
Eles ficaram alguns minutos abraçados, sentindo a paz que vinha de ter tudo esclarecido entre eles. Agora, Rafael disse, afastando-se um pouco para olhar no rosto dela, precisamos começar a nos preparar para ser pais. Primeiro, quero que você vá a um médico hoje mesmo. Vou cancelar todos os meus compromissos para te acompanhar. Camila tentou protestar, dizendo que ele não precisava cancelar nada por causa dela, mas Rafael foi firme. Camila, a partir de agora, você e o nosso bebê são a prioridade absoluta na minha vida. Tudo o mais pode esperar. A determinação na voz dele fez com que ela percebesse que ele estava falando sério, que realmente via a família deles como a coisa mais importante do mundo. Durante o trajeto até o consultório médico, Rafael segurou a mão de Camila no banco de trás do carro, enquanto o motorista da família os levava até o hospital particular, onde a senhora Carmen sempre fazia seus exames. Estou nervoso, Rafael confessou baixinho. Nunca pensei que fosse me sentir assim sobre ter um filho, mas agora que está acontecendo, estou com medo de não ser um bom pai. Camila apertou a mão dele e disse, você vai ser um pai maravilhoso, Rafael. Vejo como você trata seus avós, como você se preocupa com todo mundo ao seu redor. Nosso filho vai ter sorte de ter você como pai. A consulta médica confirmou o que Camila já sabia. Ela estava grávida de aproximadamente 8 semanas, e tanto ela quanto o bebê estavam saudáveis. Quando o médico mostrou a primeira ultrassom e eles puderam ver o pequeno pontinho que era seu filho, Rafael segurou a mão de Camila tão forte que ela quase reclamou. Esse é nosso bebê, ele sussurrou, a voz embargada de emoção. Camila, esse é nosso filho. Ela olhou para ele e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele, uma emoção pura que a fez se apaixonar ainda mais por ele, se isso fosse possível. Quando saíram do consultório, Rafael estava radiante. Ele ligou imediatamente para os avós para dar a notícia oficial e Camila pôde ouvir os gritos de alegria da senhora Carmen do outro lado da linha. Eles querem que a gente volte para casa para comemorar, Rafael disse depois de desligar. Minha avó já está planejando o enxoval do bebê. Durante o caminho de volta, Rafael não parava de falar sobre os planos que tinha para o filho. Queria reformar um dos quartos da mansão para ser o quarto do bebê. Queria contratar a melhor babá da cidade para ajudar Camila. Queria garantir que a criança tivesse tudo o que precisasse. Rafael, Camila disse gentilmente, o bebê não vai precisar de coisas caras para ser feliz. Vai precisar de amor, de atenção, de pais presentes. Ele parou de falar e a olhou pensativo. Você tem razão, ele disse. É que eu fico empolgado pensando em dar para o nosso filho tudo o que eu tive de bom na infância. Mas também quero dar coisas que eu não tive, como pais presentes durante toda a vida. Camila percebeu que por trás de todo o entusiasmo, Rafael ainda carregava a dor da perda prematura dos pais, e queria compensar isso, sendo o melhor pai possível. Quando chegaram em casa, encontraram os avós esperando na sala de estar com uma garrafa de espumante sem álcool e um bolo que a senhora Carmen tinha pedido para Lúcia fazer às pressas. Um brinde, o senhor Alberto disse levantando a taça, ao futuro da família Montenegro, que este bebê cresça cercado de amor, saúde e felicidade. Todos brindaram, e Camila sentiu uma emoção imensa ao perceber como estava sendo recebida não apenas como a futura esposa de Rafael, mas como uma filha da família. Durante o almoço, a conversa girou toda em torno dos preparativos para o casamento e para a chegada do bebê. A senhora riu. Carmen já tinha uma lista de coisas para providenciar: o vestido de noiva, as flores, o local da cerimônia, o enxoval da criança, a decoração do quarto do bebê. Calma, vó, Rafael riu. Ainda temos tempo para organizar tudo. Mas Camila podia ver que ele estava tão empolgado quanto a avó, fazendo sugestões e dando ideias para que tudo fosse perfeito. À tarde, quando estavam sozinhos na biblioteca, Rafael puxou Camila para o sofá e disse: tem uma coisa que eu quero te dar. Ele foi até a escrivaninha e voltou com uma caixinha antiga de madeira. Isso pertenceu à minha mãe, ele disse, abrindo a caixinha para revelar um colar delicado com um pingente em formato de coração. Ela usava todos os dias. Meu pai deu para ela quando descobriram que estavam esperando o primeiro filho, meu irmão mais velho que morreu ainda bebê. Depois ela continuou usando durante todas as gestações. Dizia que trazia proteção para os filhos. Ele tirou o colar da caixinha com cuidado. Quero que você use durante nossa gravidez.
para proteger você e nosso bebê. Camila ficou emocionada com o gesto, entendendo o significado profundo que aquele colar tinha para Rafael. Quando ele colocou em seu pescoço, ela sentiu como se estivesse sendo oficialmente aceita na linhagem da família Montenegro. Obrigada, ela sussurrou. Vou cuidar dele com muito carinho. Rafael a beijou suavemente e disse: agora você carrega uma parte da história da nossa família, e nosso filho vai continuar essa história. Naquele momento, abraçados na biblioteca que tinha se tornado o lugar especial deles, Camila soube que tinha encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também o seu lugar no mundo, uma família que a amava incondicionalmente e um futuro cheio de possibilidades felizes. Os 3 meses que se seguiram à revelação da gravidez passaram como um turbilhão de preparativos, alegria e transformações que mudaram completamente a dinâmica da mansão Montenegro. O casamento foi marcado para o final de janeiro, numa cerimônia íntima no jardim da própria mansão, exatamente como Camila sempre sonhou que seria, simples, elegante e cercada apenas pelas pessoas que realmente importavam. A senhora Carmen se transformou numa verdadeira organizadora de eventos, cuidando de cada detalhe com o amor e a dedicação de uma mãe, preparando o casamento da filha. Rafael, por sua vez, diminuiu drasticamente a carga de trabalho, delegando mais responsabilidades para os sócios da empresa para poder se dedicar inteiramente à nova família que estava se formando. A primeira mudança significativa aconteceu logo após o noivado oficial, quando Rafael insistiu que Camila se mudasse para um dos quartos principais da mansão, alegando que não fazia sentido ela continuar morando no quarto dos fundos, quando logo seria a dona da casa. O quarto escolhido ficava no mesmo corredor do quarto dele, e a senhora Carmen fez questão de decorá-lo pessoalmente, escolhendo móveis delicados, cortinas claras que deixavam entrar a luz suave da manhã e quadros com paisagens tranquilas que transmitiam paz e serenidade. Uma futura mãe precisa de um ambiente harmonioso, ela explicou enquanto supervisionava a arrumação. Tudo ao redor dela deve inspirar calma e felicidade. Lúcia, que inicialmente ficou surpresa com a mudança de status de Camila na casa, rapidamente se adaptou à nova situação e se tornou uma das maiores entusiastas dos preparativos para o casamento e para a chegada do bebê. Sempre soube que você era especial, ela disse para Camila numa manhã, enquanto preparavam juntas o café da manhã pela última vez. A partir de agora, você não precisa mais trabalhar na cozinha, a senhora Carmen deixou bem claro que você deve focar apenas em cuidar da sua saúde e se preparar para ser mãe. Camila tentou protestar, dizendo que se sentia útil ajudando nas tarefas da casa, mas Rafael foi irredutível. Sua única responsabilidade agora era cuidar de si mesma e do bebê. O vestido de noiva foi uma surpresa emocionante que a senhora Carmen preparou com muito carinho. Uma manhã, ela chamou Camila para acompanhá-la até o sótão da mansão, um lugar que Camila nunca havia visitado antes. Lá, guardado em uma caixa especial, estava o vestido que a mãe de Rafael havia usado no próprio casamento 25 anos antes. Ela sempre disse que queria que fosse usado pela futura nora. A senhora Carmen explicou com os olhos marejados. Claro que vamos fazer os ajustes necessários, mas a base é perfeita para você. O vestido era de renda francesa, com mangas longas delicadas e uma cauda discreta, exatamente o estilo elegante e romântico que combinava com a personalidade de Camila. Durante as provas do vestido, que aconteceram na melhor costureira da cidade, Rafael insistiu em acompanhar Camila a todos os compromissos, mesmo quando ela dizia que ele não precisava se incomodar. Camila, ele explicou pacientemente, eu perdi meus pais muito cedo e passei os últimos anos focando apenas no trabalho. Agora que tenho você e nosso bebê, não quero perder nenhum momento importante. Cada prova de vestido, cada consulta médica, cada ultrassom é parte da nossa história, e eu quero estar presente em tudo. A dedicação dele tocou profundamente o coração de Camila, que percebia como Rafael estava se transformando de um empresário workaholic em um homem de família presente e amoroso. As consultas médicas se tornaram os momentos mais emocionantes do mês. A cada ultrassom, eles podiam ver o bebê crescendo, desenvolvendo-se, ganhando forma humana. Quando o médico revelou que era um menino, Rafael ficou tão emocionado que precisou se sentar. Um menino,
Ele repetia, como se não conseguisse acreditar. Vamos ter um filho homem, Camila. Durante o caminho de volta para casa, ele não parou de falar sobre os planos que tinha. Queria ensinar o filho a jogar futebol no jardim, a pescar no lago da propriedade dos avós no interior, a cuidar das plantas como ele aprendeu com a avó Carmen quando era criança. Quero que ele tenha uma infância como a minha, Rafael disse, cheia de amor, de tradições familiares, de memórias bonitas. O quarto do bebê foi preparado com todo o carinho do mundo. Rafael escolheu o quarto que ficava entre o dele e o de Camila, para que pudessem ouvir o bebê durante a noite. A decoração foi pensada nos mínimos detalhes. Paredes pintadas de azul claro, móveis de madeira natural, cortinas com desenhos de bichinhos do jardim, uma poltrona confortável para Camila amamentar e uma estante já repleta de livros infantis que Rafael ia comprando toda semana. Quero que nosso filho cresça amando os livros, ele explicou quando Camila riu da quantidade de livros para um bebê que nem tinha nascido ainda. A leitura abriu minha mente para o mundo quando eu era criança. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada de final de janeiro, com Camila já com 6 meses de gravidez, a barriga redondinha aparecendo discretamente por baixo do vestido de renda. A cerimônia foi realizada no jardim, perto da fonte onde eles costumavam conversar nos primeiros dias do relacionamento. Apenas a família mais próxima estava presente, os avós de Rafael, Lúcia, alguns primos distantes e o advogado da família como testemunha. O celebrante era o mesmo pastor que havia casado os pais de Rafael anos antes, trazendo uma continuidade emocional que emocionou a todos os presentes. Quando Camila entrou no jardim, caminhando devagar pelo caminho de pétalas de rosa que a senhora Carmen havia espalhado, Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Ela estava radiante, com o cabelo solto em ondas suaves, uma coroa de flores pequenas que a senhora Carmen havia feito pessoalmente, e um sorriso que iluminava todo o rosto. — Você está linda! Ele sussurrou quando ela chegou ao altar improvisado perto da fonte. — Está perfeita. Durante a troca de votos, quando Rafael prometeu amar e cuidar não apenas dela, mas também do filho que estava a caminho, Camila chorou de emoção, sentindo que finalmente tinha encontrado seu lugar perfeito no mundo. A festa foi simples, mas memorável. Lúcia preparou todas as comidas favoritas de Rafael e Camila. A senhora Carmen fez um bolo de 3 andares decorado com flores verdadeiras do jardim, e o senhor Alberto fez um discurso emocionado sobre como era maravilhoso ver a família crescendo novamente. Há anos esta casa estava muito silenciosa, ele disse, levantando a taça para um brinde. Agora, com Camila como parte oficial da família e um bebê a caminho, voltamos a ter vida, risadas e esperança para o futuro. Quando a festa terminou e os poucos convidados foram embora, Rafael e Camila ficaram sozinhos no jardim, dançando uma música lenta que tocava no rádio. Ela com a cabeça apoiada no peito dele, sentindo as primeiras chutadas do bebê. Os últimos meses da gravidez passaram numa atmosfera de expectativa alegre e preparação cuidadosa. Camila se matriculou num curso de preparação para o parto, sempre acompanhada por Rafael, que fazia questão de aprender tudo sobre como ajudar durante o nascimento. Eles fizeram aulas de massagem para gestantes, aprenderam técnicas de respiração, participaram de grupos de discussão sobre maternidade e paternidade. Rafael se revelou um aluno dedicado, fazendo perguntas detalhadas e tomando notas como se estivesse estudando para o exame mais importante da vida dele. Quando Camila entrou em trabalho de parto numa madrugada de abril, Rafael estava completamente preparado. Ele já tinha a mala da maternidade pronta há semanas, o caminho para o hospital cronometrado e todos os números de emergência anotados. Durante as 12 horas de trabalho de parto, ele não saiu do lado dela nem por um minuto, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando Miguel Rafael Montenegro nasceu às 7 da manhã, pesando 3,5 kg e com os pulmões funcionando perfeitamente, Rafael chorou como uma criança. — Ele é perfeito, Rafael disse, segurando o filho pela primeira vez, com as mãos tremendo de emoção. — Camila, olha só que milagre a gente fez. Quando colocou o bebê nos braços de Camila, ela sentiu uma completude que nunca imaginara ser possível. Ali estava sua família, o amor da sua vida e o fruto desse amor, num momento que ela sabia que lembraria pelo resto da vida
como o mais feliz que já havia vivido. Naquela manhã ensolarada de abril, no quarto da maternidade, cercados de flores que os avós mandaram, começou oficialmente a nova fase da família Montenegro. Uma fase cheia de amor, esperança e a certeza de que juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. E assim a história de Camila e Rafael nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou diferenças de classe. Quando duas almas se encontram e se reconhecem, nada no mundo pode impedir que o destino se cumpra. Camila, que chegou à mansão Montenegro como uma jovem órfã em busca de trabalho, encontrou muito mais do que um emprego. Encontrou uma família, um propósito e o amor da sua vida. Rafael, que vivia apenas para o trabalho e as responsabilidades, redescobriu através de Camila que a vida é feita de momentos simples e preciosos. O nascimento do pequeno Miguel trouxe ainda mais alegria para aquela casa que por tanto tempo esteve silenciosa, provando que às vezes Deus prepara surpresas maravilhosas quando menos esperamos. A jornada de Camila nos mostra que não devemos ter medo de amar, mesmo quando esse amor parece impossível. Às vezes a pessoa certa está mais perto do que imaginamos, e basta termos coragem de abrir o coração para que a felicidade entre em nossa vida. Que esta história inspire você a acreditar no poder transformador do amor verdadeiro, a valorizar as pessoas que Deus coloca em seu caminho e a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parece difícil. O amor sempre encontra um jeito de vencer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor. Conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Deixe também o nome da sua cidade. Adoro saber de onde vocês estão assistindo. Que Deus abençoe sua vida com muito amor e felicidade. Até a próxima história.